Bom, senhores, boa tarde a todos. Só um minuto, está chegando. Pronto aí, senhores? Bom, primeiro, bom dia a todos. Hoje nós convidamos os poderes, todos os chefes de poderes, para uma reunião aqui no Palácio, que acabou por volta de 11h30, e nós discutimos medidas que serão tomadas para contribuir no combate à proliferação do coronavírus aqui no estado de Mato Grosso. Todos têm acompanhado que nas últimas semanas o governo tem feito um esforço gigantesco para aumentar o número de UTIs. Conseguimos abrir 70 novas UTIs. Temos algumas para serem abertas. Hoje abrimos 20 novas na Santa Casa de Cuiabá e mais algumas previstas nos próximos dias. Porém, estamos no limite da nossa capacidade de abrir UTIs, porque estão faltando médicos, estão faltando demais profissionais que são necessários para o funcionamento de UTI. O vírus tem apresentado uma grande transmissão aqui em Mato Grosso e em grande parte dos estados brasileiros. No dia de hoje, nós já temos aí quase 20 estados que estão beirando o colapso, passando de 90%, alguns chegando a 100% de taxa de ocupação dos seus leitos de UTIs. Aqui em Mato Grosso, na manhã de hoje, o dado atualizado desta manhã apontava 87%, e essa taxa ela foi segura nos últimos dias com essa abertura de novos leitos, que não será muito possível doravante. Portanto, nós teremos que tomar medidas mais restritivas para evitar a circulação das pessoas e, com isso, evitar a circulação do vírus. Nós pedimos a compreensão da população, tentamos de todas as formas possíveis evitar que essas medidas fossem necessárias. Entretanto, até por falha de alguns poucos, porque nós vimos circular pelas redes sociais festas em bares, em restaurantes, em casas noturnas, em diversas situações, até privadas, em condomínios, em casas, em chácaras, como se nada estivesse acontecendo. Essa grande circulação dessas novas cepas está trazendo essa alta taxa de contaminação, e aí estaremos adotando hoje à tarde, através de decreto estadual, que será impositivo aos 141 municípios algumas regras. E dessa vez, diferente de outrora, nós vamos estabelecer que das 5 da manhã até as 7 da noite, as atividades poderão ser exercidas com certa normalidade dentro das regras de biossegurança. A partir das 7 da noite, somente farmácias, estabelecimentos ligados à saúde pública, postos de gasolina, sem delivery, sem conveniência, poderão funcionar. E as indústrias, principalmente aquelas ligadas à produção de alimentos. Tirando isso daí, nada vai poder funcionar a partir das 19 horas. E a partir das 21 horas, porque tem um tempo para as pessoas se deslocarem, sair das suas casas, retornar, vai existir um toque de recolher. A Polícia Militar será colocada na rua com barreiras para saber se as pessoas estão circulando, qual o motivo dessa circulação, sob o ponto de vista, se não justificar adequadamente, poderão sofrer as consequências que estarão previstas em decreto e em lei. No dia de hoje, nós estaremos caminhando à Assembleia Legislativa um projeto de lei para estabelecer multas mais pesadas e bastante pesadas para estabelecimentos que descumprirem essas normas de vigilância sanitária. Além de multar os estabelecimentos, estarão também previstos, né, na legislação, multas que poderão ser aplicadas ao CPF das pessoas que estiverem também igualmente descumprindo. Pedimos ao presidente Max, ele fez o compromisso que a Assembleia, embora esteja em recesso, ele vai providenciar uma convocação extraordinária para que isso possa ser apreciado e que essas pessoas possam ser responsabilizadas caso elas descumpram essas normas. Multa, meus amigos, é aquilo que a gente sabe. Se você não quer ser multado, basta cumprir aquilo que está combinado. E nesse momento,
Nós estamos pactuando, houve essa reunião com todos os chefes de poderes, todos concordaram, todos estão ajudando, vão ajudar naquilo que é a responsabilidade de cada um. Discutimos com os representantes da Federação das Indústrias, do Comércio, da FACMAT, do CDL, todos concordaram que é necessário tomar medidas. Claro, alguns divergem ali de horário, se é um pouco mais, um pouco menos, mas é o mínimo que a gente pode fazer e devemos fazer nesse momento para minimizar e colaborar para que o coronavírus diminua a transmissão e as suas consequências em Mato Grosso. Governador, é perceptível que essas diretrizes buscam equilíbrio entre a economia e a saúde. E o que eu gostaria de saber é a respeito da decisão que pode acontecer hoje lá na Justiça, no Poder Judiciário em Várzea Grande. Porque se a Justiça definir, por exemplo, que Cuiabá e Várzea Grande devem fechar as atividades econômicas, como que fica essa questão diante do que está sendo traçado agora pelo governo? O que vai sobrepor? Olha, as medidas, claro que o poder, eu respeito muito o Poder Judiciário, mas o que o Ministério Público pediu, se eu não me engano, na ação, é menos do que aquilo que nós estamos fazendo nesse momento. Tá? E o juiz ele não pode, né, decidir além daquilo que é pedido. Entretanto, né, nós estamos abertos ao diálogo, nós estamos buscando sim um equilíbrio entre medidas que comecem a alertar a população, né, porque estamos permitindo o funcionamento em determinado horário, praticamente 100%, para evitar chegar naquilo que chegaram muitos países no mundo inteiro. Vocês viram aí, foi noticiado pela imprensa internacional e nacional, que dezenas de países do mundo afora fizeram um lockdown chamado total. O nosso aqui é um lockdown que começa a partir das 7 horas da noite, tem um impacto maior em algumas atividades, mas todos têm que estar alerta. Se não houver uma cooperação, e o que nós estamos pedindo com esse alerta, com essa paralisação a partir das 7 horas da noite, é que todo mundo acorde novamente e veja que existe um grave problema acontecendo e que se todo mundo não cooperar, nós poderemos ter consequências maiores e com danos maiores na economia, na vida das pessoas. Governador, o senhor espera enfrentar alguma resistência, por exemplo, do prefeito de Cuiabá, que anunciou no fim de semana que, por exemplo, o setor econômico não aguenta mais parar as atividades. E no passado, as prefeituras, algumas acabaram não adotando o fechamento total ou tomaram medidas divergentes dos estados, da União. Como é que vai ser esse relacionamento com as prefeituras e haverá sanções às prefeituras que não adotarem as medidas que o senhor está anunciando agora? Olha, é muito estranho essa fala do prefeito de Cuiabá, porque lá atrás, quando nós tínhamos o primeiro caso de coronavírus em Cuiabá, ele decretou lockdown. E eu fui totalmente contra, porque eu dizia, gente, como é que pode isso? Se com um caso você decreta lockdown, imagina quando tivermos 100 mil, 2 mil, ninguém sabe até onde vai isso. Então, neste momento, senhores, nós estamos num caos iminente. Naquele momento, nós não tínhamos ninguém nas UTIs ainda. UTIs todas vazias. E ele tomou essa medida. Então, caberá ao Ministério Público, em termos de medidas sanitárias, existem algumas regras que, se a União estabelece uma medida, eu, como governador, tenho que cumprir as medidas da União e posso adotar medidas mais severas, mais rígidas, mas sou obrigado a cumprir as da União. No caso do Estado, nós adotando algumas medidas, os prefeitos serão vinculados e obrigados a cumprir essas medidas e poderão aplicar medidas mais severas. E se algum prefeito não cumprir, caberá ao Ministério Público, aos órgãos de controle, fazer interação com estas prefeituras, com estes prefeitos. Governador, por quanto tempo vai durar 15 dias. esse decreto? E o retorno vai ser de que forma? Vai depender de números, de que para esse retorno? O decreto ele tem um prazo de 15 dias com essas medidas, nada impedindo que na próxima semana nós não façamos já uma reavaliação parcial. Se as coisas estão indo muito bem, podemos até flexibilizar, mas se não estiver nada bem, podemos até endurecer nas próximas semanas a partir dessas medidas inicialmente tomadas. Governador, o pedido do senhor para os comandantes é que, se por algum acaso alguém estiver furando esse horário das 19 às 21, vai ser mandado para casa nessas blitz, conforme o senhor falou? O toque de recolher ele começa às 21 horas para dar um período ali das pessoas terminarem as suas atividades, fazer o deslocamento e chegar até as suas residências. Após as 21 horas, com toque de recolher,
as pessoas terão que explicar claramente nas barreiras que serão montadas por que elas estão em trânsito. Se não justificar, elas terão determinação de retornar. Se persistir, terão as medidas legais cabíveis para cada caso. Inclusive, A multa, É 21 ou 19? não, 19 horas encerra todas as atividades. 21 horas é o limite de deslocamento, entraria em toque de recolher. Você não poderá estar na rua circulando, a não ser que você trabalhe numa hospital, numa farmácia, você esteja trabalhando num delivery desse aí, está retornando de um trabalho que, né, se é delivery, ele vai poder estar funcionando até às 10 horas da noite, então você está retornando para a sua residência. Existirão os casos previstos no próprio decreto que vai permitir essas circulações. Quem que vai poder funcionar a partir das 19? Quem vai poder ficar A aberto? partir das 19 horas, farmácias, equipamentos ligados à área de saúde, postos de gasolina sem poder abrir conveniência e indústrias ligadas principalmente à área alimentícia. Seus supermercados. Da partir das 19 horas, nada. Porque quando você começa a flexibilizar, aí começa o supermercadão, o supermercadinho, a venda, a vendinha, aí você perde totalmente o controle. Como existe um grande lapso de tempo, das 5 da manhã às 19 horas, isso não vai complicar para que as pessoas possam abastecer corretamente na compra de alimentos para qualquer tipo e padrão de cidadão. Governador, repasse da União para Mato Grosso, como que está? Repasse para a saúde. Normal, sem nenhuma intercorrência. A sessão dos leitos de UTIs, né, que terminou em dezembro e até agora o Ministério da Saúde ainda não habilitou os leitos que já estavam funcionando, não fez habilitação. Existe a promessa de que agora em março possa ou deva ocorrer essa habilitação, mas no mês de janeiro e fevereiro não foi feita essa habilitação e nenhum pagamento. Esses novos leitos, então, tudo com recurso do Estado. 100% o governo do Estado, conforme o decreto, ele está bancando isso, ninguém deixou de receber ou deixará, porque tem um decreto que diz exatamente isso. Se o governo federal não pagar, o governo do Estado paga. Governador, o prefeito Emanuel está indo a Brasília para reunião da Frente Nacional de Municípios para ver uma maneira de comprar as vacinas. Como é que está com relação ao Estado? O Estado vai se juntar aos municípios nesse consórcio de compra de vacinas? Como é que vai ser? Olha, essa conversa aí de que ele está querendo comprar vacina, gente, vira e mexe eu escuto isso daí, tá? Agora, você viu falar que alguém conseguiu comprar até agora? Todos os governadores do Brasil inteiro estão tentando comprar. Então eu espero que eles consigam. Agora, soltar a matériazinha, estou querendo comprar vacina. Tem gente que está falando que está querendo comprar vacina, mas nem dinheiro para isso tem. Porque é à vista, é cash. Tá? Então, Mato Grosso já disse, se encontrar, nós compramos, nós temos o dinheiro para comprar. O problema é encontrar quem queira vender. Nós estamos tentando, amanhã eu tenho uma reunião lá na União Química, né, com a Sputnik. Eu e mais uns 15, 20 governadores. Estamos querendo fechar um grande pacote com a Sputnik. Eu já consegui encontrar vacina para o mês de setembro. Mas eu quero agora, para o mês de março, para o mês de abril. Quer dizer, não adianta lá em setembro, né, muito longe da nossa grande necessidade que é nesse momento. E a coisa Então, Sputnik que o senhor falou que estava adiantada? Governo federal, né? não, Por isso outros, nós temos outro aí que está, mas Bem até adiantado, agora, tratativas. todas as alternativas que nós tivemos, nós fomos atrás. Mas nem eu e nenhum outro governador, até em consórcio, né, de governadores, né, que está pedindo para comprar 15 milhões, 8 milhões, 20 milhões, pagando à vista, antecipado, não conseguimos encontrar quem queira vender. Quantas doses de 1.000 doses no Mato Grosso pleiteia, governador? Neste momento, o pleito que está em curso é 1,5 milhão de doses. Governador, na primeira fase. E, aliás, tem que dizer que o Ministério da Saúde já disse, se alguém comprar, ele vai requisitar para o PNI. Ele já disse isso oficialmente para todo mundo, inclusive para os senhores prefeitos. Então não podemos deixar de omitir essa informação. Caso Isso é vocês previsto em comprem- lei? Se nós comprarmos, vamos ter que entregar para o PNI. Isso é previsto em lei? O Ministério pode fazer essa requisição. Existe previsão legal para isso. O prefeito de Cuiabá participou dessa reunião, governador? Teve uma com os governadores, depois teve uma com os prefeitos capitais. Eu falo aqui Eu na tenho reunião do certeza. senhor. Agora. Oi? Bom, Cuiabá. todos foram convidados. Você viu que tinha ali um monte de prefeitos, eu não sei. Se não tem essa informação, Especificamente não tem se ele entrou, mas nós mandamos o convite para os 141 prefeitos do estado de Mato Grosso. Governador, na primeira fase do Covid, quando estava no topo, já mais alto, o senhor entrou com a intervenção através da Arena Pantanal. O senhor não pode cobrar isso dos prefeitos, porque começa lá e termina aqui na capital.
Exatamente. Não pode ser cobrado também que eles façam lá a intervenção lá do próprio município, que eles deem lá o kit Covid, que eles façam os exames lá. Não pode ser cobrado deles? Senhores, veja bem, a atenção básica e o que nós estamos fazendo na Arena Pantanal é uma obrigação objetiva dos prefeitos, porque é uma atenção básica. É exame, é consulta, é teste. Agora, o cidadão de Cuiabá, e acredito que até de Várzea Grande, né, ele não está indo mais nas UPAs, não está indo mais nas policlínicas, não está indo mais nos PSF. Porque chega lá, segundo eu ouço o relato, e aí vocês podem verificar isso como repórteres e jornalistas, né, o que eu ouço dizer é que está faltando médico, que lá não tem teste, que lá não tem medicamento. Então, antes do senhor prefeito falar que vai correr atrás de vacina, ele tinha que colocar teste, fazer essa atenção básica funcionar. Aí um bom mote, né, para vocês analisarem e verificar. Né? E vale para ele e vale para todos os prefeitos. Tem que fazer a atenção básica funcionar. E eu sei que em muitos municípios a atenção básica está funcionando. Aqui na Arena está todo dia batendo recorde de atendimento. Porque lá as pessoas sabem que vão chegar, tem lá médico, tem lá o teste, agora o mais moderno que existe, né, que está sendo aplicado, nós temos lá, compramos, não é o PCR, é o antígeno, né, que tem 90% de assertividade, em 15 minutos você sabe realmente se está ou não, diferente do teste rápido, nós já compramos e temos lá à disposição. Então hoje paga R$120 aí numa farmácia para fazer, as pessoas vão lá e fazem de graça. No final de semana vai ficar aberto a Arena Pantanal? Atendimento? Segunda a sexta-feira está funcionando por enquanto. E o caso do Campeonato Mato Grossense, vai cancelar os jogos da noite, que já estava agendado, já foi conversado isso com a federação? Não foi conversado isso com a federação ainda. Mas o senhor tem algum pensamento já sobre isso, governador? Nós vamos tratar algumas especificidades de acordo com a realidade e se houver algum nível de exigência ou necessidade de flexibilização, desde que aquilo não possa ser usado como regra para que outros queiram flexibilizar e desde que aquilo não exponha um risco, nós poderemos ouvir e até atender. Caso contrário, teremos que ser rigorosos e tratar todos iguais. O senhor acabou falando sobre a imunização aqui. Também tem culpa do governo federal na compra das vacinas? Olha, eu não quero entrar muito nessa história de quem é culpado, quem não é culpado. Existe uma dura realidade que o Brasil... né, houve uma demora. Houve uma demora, isso é fato, ninguém tem como negar isso. E eu não quero aqui ficar jogando politicamente com isso, acusando A ou B. Agora, vamos trabalhar, o que eu posso fazer, eu estou tentando fazer, comprar vacina, né? Eu falo com Deus e todo mundo a respeito disso, e até agora eu e ninguém conseguiu êxito nesse campo de comprar vacina aqui no Brasil, a não ser o governo federal. O senhor pode falar sobre a ida do senhor a Brasília amanhã, por favor? É uma reunião marcada na União Química, né? Tem vários governadores, nós estamos tentando via os governos estaduais, fechar um novo pacote de compra. Vai estar lá o embaixador da Rússia, os representantes da União Química, para tentar, além daquilo que o governo federal já está negociando com eles, um pacote maior e mais rápido que possam ser comprados por todos os estados, igualmente. Se nós comprarmos todos igualmente e tiver que entregar para o PNI, né, para distribuir igualmente, então fica todo mundo com aquilo que comprou. E a grande maioria dos governadores já toparam isso. Nós vamos estar lá amanhã para esse diálogo com a União Química, tentando viabilizar um pacote maior no curto prazo. Você citou aí que tem governos que talvez nem tem condição de comprar, não corre o risco desse que não tem condição de comprar também pegar. Eu vi que no grupo de governadores, se eu não me engano, 22 estados confirmaram, né, que tinham condições de comprar, que tinham dinheiro para comprar, antecipar, fazer essa compra. E o Ministério até disse, olha, se vocês comprarem, eu devolvo o dinheiro. Eu disse isso na reunião, mas a vacina é minha. Mas nós estamos correndo atrás, primeiro, para encontrar alguém que queira vender, né, dentro dessa corrida mundial que está tendo para encontrar vacinas. Quanto seriam esses valores aí, governo? Presidente, Depende, se for falar em 1,5 milhão de doses, que o Mato Grosso está tentando comprar, 1,5 milhão de doses a $10 dá 15 milhões, 15 milhões dá em torno aí de 80 milhões de reais. presidente, presidente, primeiro, como é que o senhor analisa esse decreto divulgado agora pelo governo e a convocação dos deputados também, gostaria que o senhor falasse, para aprovar essa lei, esse projeto de lei do governo? Convocação bastante tranquila, vou fazer a sessão de forma virtual, todos os deputados, já coloquei no grupo dos deputados, todos são favoráveis, entendem o momento por qual o Mato Grosso passa e precisa dar a sua contribuição. A decisão do governador é uma decisão acertada, primeiro porque conversou com todos os envolvidos, conversou com as federações, conversou com os prefeitos,
conversou com os poderes, então fez um amplo diálogo e todos chegaram a um consenso que era preciso tomar medidas. E as medidas não são as mais duras. Lógico que vai afetar alguns setores aí, setores importantes que passam já por dificuldade, mas foi se amenizado perto do que poderia ser tomado. Esperamos que nesses 15 dias a gente consiga realmente uma conscientização maior por parte de todos, em eventos, festas, realmente segurar, diminuir isso e ter condições de nós oferecermos UTI à nossa população. O Mato Grosso aumentou seu leito de UTI, diferente dos outros estados que fecharam os hospitais de campanha. Aqui se adotou uma política diferente, uma política de ampliação dos leitos de forma fixa. Então, não diminuímos nossos leitos, ampliamos, mas mesmo assim já estamos com 87% dos nossos leitos tomados. E é muito difícil você receber uma ligação, receber uma cobrança, ter um parente, ter um amigo precisando de um leito de UTI e você não ter condição de oferecer isso. Então, acho que o governador, enquanto gestor do Estado, age de forma correta e se em 15 dias a gente não tiver essa diminuição, talvez o governador terá que tomar medidas mais duras. Esperamos não precisar disso. Presidente, a sessão deve ser amanhã? Amanhã, deve ser amanhã. Pela manhã. O projeto de lei deve ser encaminhado à tarde à Assembleia e sendo encaminhado nós vamos fazer a votação. O secretário Gilberto, por favor. Obrigado, Márcio. Secretário, essa notícia antecipada aí pelo governador sobre mais de 80% de ocupação dos leitos de UTI, gostaria que o senhor pudesse dar mais alguns detalhes. Essa avaliação foi feita agora, hoje, pela manhã. No boletim de ontem, publicado ontem, a taxa de ocupação já beirava dos 89%. Como nós introduzimos ainda na noite de ontem 20 novos leitos de UTI no Hospital Estadual Santa Casa, a gente conseguiu segurar essa taxa de ocupação e ainda caiu um pouquinho. Mas muito provavelmente ao longo do dia de hoje, esses leitos adicionados já praticamente vão se exaurir face à demanda que está sendo registrada nesse momento. Secretário, uma das demandas é que a maioria dos que estão internados lá parece que é com uma idade já jovem, né? 20, 30, até 40 anos, a galera da balada, é isso? Infelizmente, a Covid ela passa nesse momento a infectar pessoas mais jovens, principalmente aqueles que achavam que estavam imunes e que poderiam ficar se locomovendo à vontade, participando das aglomerações. Além de eles correrem risco, o que já está comprovado, também estão infectando seus pais, seus avós, pessoas que têm mais comorbidade e que estão em casa. É importante frisar que quando nós estamos falando de uma taxa de ocupação de leitos de UTI na ordem de quase 90%, nós estamos falando em quase 500 leitos de UTI que foram disponibilizados pelo governo de Mato Grosso exclusivamente para atendimento à Covid. E nós estamos falando também em um total de universo de 876 leitos de enfermaria. Nós temos no estado de Mato Grosso 1.370 leitos cativos para atender especialmente um paciente infectado da Covid. No Centro-Oeste, proporcionalmente para cada 100 mil habitantes, Mato Grosso é o estado que tem maior proporção de leitos de UTI criados para atender a Covid. Nós ganhamos de Goiás, de Mato Grosso do Sul, do Distrito Federal, só que infelizmente isso é impossível atender a demanda toda que está aí e o esforço que ainda temos para poder ampliar alguns leitos, ele se resume a aproximadamente 50 leitos, com perspectiva ainda de abrir no estado, mas será mais lento por uma série de condicionantes. Falta profissionais da saúde, falta equipamentos, falta instalações propícias para instalar isso. Isso não pode ser em uma sala qualquer, isso precisa estar acoplado a uma unidade hospitalar, porque tem uma série de serviços complementares para isso. Daí a preocupação de restringirmos mais um pouco nesse momento a mobilidade da população, de forma a segurar a capacidade hospitalar ao nível da demanda que vem com as pessoas infectadas. Você diria que o colapso vai daqui a 24 horas ou essa semana ainda? É difícil, uma futurologia dessa maneira, muito provavelmente nos próximos dias nós vamos chegar a exaurir a capacidade. Outra coisa que precisa ser entendida pela população é que o universo substancial de pessoas internadas em leito de enfermaria, elas podem evoluir para a necessidade de um leito de UTI. Então, em alguns dos nossos hospitais, precisa ter vagas reservadas de UTI para aquele paciente que já está internado no leito de enfermaria. Isso piora um pouco ainda o cenário, e muito provavelmente daqui a pouco as pessoas vão ser atendidas
exclusivamente em leitos de enfermaria. Não vai haver mais a disposição de leitos de UTI para atender a população. Secretário, algumas semanas atrás eu perguntei ao senhor a respeito da nova variante, se já tinha algum caso determinado dentro do estado. O senhor falou que tinha sido enviado alguns exames para fora. Já tem resultado? Já foi detectado alguma coisa dentro do nosso estado? Já existe, já foi devidamente publicado, inclusive pelo Ministério da Saúde. Foi detectada a nova variante circulando no município de Cuiabá e no município de Primavera do Leste. É lógico que os estudos que são realizados pelo governo federal, ele não abarca amostras de todos os municípios. Então, muito provavelmente, essas variantes já devem estar circulando também em outros municípios. Daí mostra um avanço, né, dos casos de infecção nesse momento, que essa variante ela tem de 30% a 40% maior de capacidade de infecção. Ela também seja um crescimento aproximadamente de 30% a 40% de óbitos, ou seja, ela é mais nociva e mais infectante. Daí a necessidade da população atender os chamamentos que estamos fazendo. Muitos poderão, nesse momento, não dar valor a essa convocação e não vão ter assistência hospitalar necessária para sobreviver. Obrigado. Secretário, parece que amanhã vence segunda dose de profissionais de saúde de Cuiabá. E eles estão pendentes de recebimento de vacina. Parece que vai ter uma reunião hoje do senhor e da secretária. Qualquer município no estado de Mato Grosso que aplicou primeira dose e não tem vacina para aplicar a segunda dose, foi erro estratégico de operação. Desde o início do primeiro lote, todas as orientações escritas estão ensejadas em resoluções publicadas. O município tinha que vacinar exatamente o número de doses que foi proporcionada da vacina Coronavac. A segunda dose foi segurada pelo governo do estado e encaminhada no momento propício de fazer a segunda. Muito provavelmente, estenderam a vacinação para grupos além da vacina que estava prevista e agora vão precisar utilizar as novas doses chegando para complementar isso. Eu fiz essa crítica logo no início da vacinação, que tinha alguns municípios que não estavam olhando para a regra definida, a orientação do Ministério da Saúde. A única vacina que chegou com perspectiva de utilizar todo o lote para vacinar como primeira dose foi a da AstraZeneca, porque ela tem um tempo maior para aplicar a segunda dose e o Ministério da Saúde já sinalizava, entre 90 dias a gente consegue encaminhar a segunda dose. Todas as doses Coronavac que chegaram ao estado de Mato Grosso, elas chegaram para vacinar a primeira e segunda dose. Nós só encaminhamos de forma fracionada aos municípios para facilitar a armazenagem, segurança, e esse foi uma pactuação feita com os municípios. Então, aqueles municípios que fizeram a estratégia errada estão sofrendo, nesse momento, pela falta de doses para aplicar a segunda dose. Hoje, eu tenho uma reunião às 14 horas prevista com a secretária de Saúde de Cuiabá. É um dos assuntos da nossa pauta, essa falta de um olhar mais preciso para aquilo que está sendo pactuado, para que isso não volte a acontecer. Alguns municípios alegaram que no decreto deles tinha valor e por isso foi vacinado pessoas que ainda não estavam na escala determinada pelo governo federal. Isso tem valor, secretário? Não é justificativa. Ele precisa, quando ele tem disponibilidade, ele precisa vacinar obedecendo os critérios estabelecidos, ele precisa obedecer o público-alvo prioritário estabelecido no plano nacional e não pode criar uma estratégia diferente disso. A estratégia que está à disposição dos municípios é como, que hora e onde ele vai vacinar, não com quem ele utiliza a vacina que é encaminhada. Secretário, como que o senhor vê esse vídeo que saiu de uma denúncia de um familiar de um idoso sobre a não aplicação que não injetou o líquido? De forma desconfortável, né? Infelizmente, denúncias dessa natureza tem Brasil afora. Os organismos de controle estão em cima. A denúncia ela precisa ser apurada. Infelizmente, esse é um ato que depende da participação do ser humano. Quem aplica a vacina é um operador da saúde. Então, as denúncias elas têm que ser apuradas e aqueles que estão saindo fora daquilo que é ético realizar devem ser punidos por isso. Professor de Educação Física e Veterinário, então, nessa primeira leva da vacina? A nota técnica do Ministério da Saúde, ela abarcou trabalhadores da saúde, não necessariamente pessoas que têm formação na área da saúde. Nesse caso que você cita, o
o profissional da educação física, ele está inclusive elencado nas orientações do Ministério da Saúde. Mas prioritariamente nós estamos tratando de trabalhadores da saúde que está na frente de combate à Covid, né? Aí eu não sei se tem veterinários à frente, mas existe uma necessidade de priorizar a vacinação dos profissionais da saúde que estão na ativa, que estão trabalhando, que estão na frente de combate à pandemia.